Caríssimos irmãos, hoje celebramos com a Igreja a memória de Nossa Senhora Rainha. O que a Igreja nos ensina com esta celebração? Nos ensina que Nossa Senhora foi coroada como Rainha do céu e da terra. Isso é um fato. Mas, e para nós, o que esta memória nos ensina? Uma coisa importante, e que eu já disse em outras vezes, que o grau de glória que receberemos no céu depende da intensidade da luta que vivemos nesta terra. Ou seja, Deus espera que nós lutemos pela nossa conversão, lutemos pela nossa santificação, lutemos para fazer a vontade de Deus. E exatamente a intensidade da nossa luta, ou a intensidade da nossa entrega, corresponde a um grau de glória, ou corresponderá a um grau de glória no céu. A imagem aqui usada é a imagem das coroas. A coroa como uma recompensa. É claro que todas as almas que morrem em estado de graça, elas vão para o céu. Mas cada uma receberá no céu um grau de glória diferente, como coroamento da sua luta nesta terra, como coroamento dos seus esforços nesta terra e como coroamento da sua busca de Deus nesta terra. A gente não pode se esquecer disso, porque senão nós podemos nos tornar assim, entre aspas, meio que acomodados na vida espiritual. Então eu vou levar uma vida mais ou menos e depois vou para o céu, como eu escutei uma pessoa dizer esses dias. Ela disse: todos nós, quando morrermos, vamos para o céu. Isso não é verdade. Todos nós, quando morrermos, contemplaremos a Deus para o juízo particular. Isto sim. Mas depois do juízo particular, alguns receberão como sentença o céu, outros como sentença o purgatório e outros como sentença o inferno. Não se pode dizer que todos vão para o céu, porque se eu digo que todos vão para o céu, então para que lutar se todos vão para o céu? Infelizmente, esta é a influência da teologia da libertação, que em primeiro lugar nem acredita no céu, mas de alguma forma começa a colocar na cabeça das pessoas que cada um vive a sua vida como quiser, e cada um faz da sua vida o que quiser, e no fim Deus vai dar a todos a mesma, todos alcançarão a mesma recompensa. Isso não é verdade, porque é claro que Deus é misericórdia, mas também todos nós receberemos, como também diz a palavra, de acordo com as nossas obras. Não é à toa que Nosso Senhor diz no trecho do Evangelho: Senhor, Senhor, pregamos em Teu nome, curamos em Teu nome. E lá diz lá, Jesus diz: eu não vos conheço. E aí diz lá o texto ainda: afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Ou seja, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer nesta terra está intimamente ligado às consequências futuras ou eternas da nossa alma, ou o céu, ou o purgatório, ou também o inferno. Então, celebrar Nossa Senhora Rainha é celebrar a certeza de que nossa mãe está coroada no céu como Rainha do céu e da terra, mas também é celebrar a certeza de que no céu cada um receberá uma coroa de acordo com o grau da sua luta, da sua entrega e da sua fidelidade nesta terra. Isso é importante para nós, porque às vezes a nossa humanidade ela começa a enfrentar alguns combates. Por exemplo, será que realmente está valendo a pena tanta luta, tanta entrega, tanto combate? Fulano lá não está nem aí para nada, né? Vive uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Ou às vezes você se doa, se desdobra para fazer a vontade de Deus, e de repente vem uma paulada daqui, uma paulada dali, e vem uma incompreensão daqui, uma incompreensão dali. Se acostume com isso, porque de fato
este vai ser o nosso caminho, especialmente quando nós começarmos a receber as palavras das pessoas mais próximas, de pessoas que de alguma forma deveriam nos apoiar e nos incentivar, e que no fim da história serão as pessoas que vão tentar nos desanimar, porque de fato esse é o ambiente do nosso combate de cada dia. Grave bem o que eu estou dizendo, né? Daqui a algum tempo, se você quiser rezar, isso vai ser um crime. Se você quiser ir à Santa Missa, isso vai ser um crime. Se você quiser ser de Deus e fazer a vontade de Deus, isso vai ser um crime. Basta olhar um pouquinho para a Nicarágua e a gente percebe mais ou menos o andar da carruagem. Com a graça de Deus, no Brasil ainda não é assim, mas só faço um parênteses. Pegue o almoço de domingo, o almoço da sua família, se a sua família tem este hábito, e diga a eles que você vai à missa todos os dias. Certamente vão torcer nariz e vão dizer que você é louco, não? Que você é doente, que você é problemático, coisas do gênero. De repente, saia com os seus amigos e diga a eles: olha, eu preciso ir embora a tal hora porque eu preciso ir para a adoração, minha escala da adoração. Pode perceber que vão olhar para você com um olhar um pouco de acusação, de zombaria, porque de fato a coisa caminha por aí. Mas a gente nunca pode se esquecer disso. Pode ser que ninguém veja a minha luta, ninguém veja o meu esforço, ninguém veja o meu sacrifício, como Nossa Senhora. O sacrifício e a entrega de Nossa Senhora são ocultos aos olhos dos homens, né? Mas Deus, que é aquele que tudo vê, saberá recompensar a cada um conforme as suas lutas, seus esforços, seus sacrifícios e a sua fidelidade de cada dia. A gente não pode se esquecer disso, porque o mundo em que nós vivemos, de fato, é um mundo corrompido e um mundo que não quer saber de Deus. E a nossa tentação é sempre essa: acho que vou afrouxar um pouco, acho que vou abandonar um pouco, acho que não vou ser tão firme assim. Não entre nesse caminho, porque cada um receberá no céu uma coroa de acordo com o seu, ou a intensidade do seu sacrifício, da sua luta e da sua entrega por amor a Deus nesta terra. E uma parte desta luta e deste sacrifício é, sem dúvida, o nosso caminho de conversão. Converter o nosso coração é uma das coisas mais difíceis. Mas, como escutamos no Evangelho, para Deus nada é impossível. Se nós estamos na igreja, nós de fato estamos buscando a nossa conversão. Por que buscamos a nossa conversão? Porque, como eu tenho dito tantas vezes, sem conversão não existe salvação. Então, eu preciso colocar na minha cabeça que só ir à igreja não vai me salvar, que só estar dentro da igreja não vai me salvar, que estar dentro da igreja não é certeza de que serei salvo. Claro que a igreja me dá todas as ferramentas que eu preciso para ser salvo, mas se eu não fizer a minha parte, eu posso perder a minha alma, mesmo vivendo uma vida dentro da igreja. É claro que isso seria uma coisa lógica. Todas as pessoas que estão na igreja estão buscando a sua conversão, mas a gente sabe que na prática isso não é verdade. Há muitas pessoas que se contentam em ir lá, rezam um pouco, cantam um pouco, choram um pouco, participam um pouco e depois tchau, e eu vivo a minha vida como eu quero. Isso não pode ser normal na nossa vida, porque quem quer ser salvo precisa se converter. Só que o caminho de conversão, ele também nos conduz ao ápice da vida cristã, que é a santidade. Deus nos criou para sermos santos, só que até chegarmos neste degrau, nós temos que seguir um processo. A conversão nos leva à salvação, e este caminho de conversão vivido de forma intensa nos leva à santidade. Neste caminho de santificação, neste caminho de conversão, existe a virtude da humildade, que é a virtude que nós estamos meditando durante esses dias. De forma muito simples, o que é a humildade?
A humildade é esta capacidade da alma de submeter-me a Deus e de colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, para que eu faça aquilo que São João Batista diz lá no Evangelho de São João, que ele cresça e que eu diminua. Então, na medida em que Deus cresce em mim, eu diminuo, e na medida em que eu cresço, Deus diminui. Então, conforme eu vou morrendo para mim mesmo, para os meus desejos, para as minhas vontades, para os meus esquemas, na medida em que eu vou me sacrificando, em que eu vou me penitenciando, em que eu vou oferecendo sacrifícios expiatórios, na medida em que eu vou me submetendo aos mandamentos, à vontade de Deus, eu vou diminuindo. E quando eu vou diminuindo, Deus vai, entre aspas, aumentando ou crescendo. Isso é uma coisa óbvia. Em você, ou você vai ser grande, ou Deus vai ser grande. Não dá para ter duas grandezas. Se você realmente quiser ser, que Deus seja grande em você, você vai ter que ir morrendo um pouquinho a cada dia, por meio destas ferramentas que nós vamos meditar durante esta quaresma de São Miguel. Eu penso que todos nós que estamos aqui queremos ser santos. Afinal, esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Este é o fim, para o qual nós fomos criados. Só que aqui existe um ponto fundamental. Não existirá santidade se não existir humildade. Se nós entendermos que a santidade é uma união íntima com Deus, e se nós entendermos que a santidade é a participação na vida de Deus, nós então compreenderemos o seguinte, que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, as nossas misérias e as nossas más inclinações, Deus se inclina a nós, e conscientes das nossas fraquezas, nós nos abrimos a Ele, ao seu poder e à sua graça, para que Ele realize em nós maravilhas. Afinal, até aqui, o bom Deus ama se manifestar por meio dos humildes e por aqueles que o mundo despreza. Então, é fundamental que você entenda isso. O autoconhecimento, ou seja, o conhecimento que nós temos de nós mesmos, faz com que nós entendamos: poxa vida, eu sou imperfeito, eu sou miserável, eu sou limitado, eu sou pecador, eu tenho más inclinações. Ok. Só que o verdadeiro autoconhecimento em Deus, ele, quando nós reconhecemos isso, ele nos abre para Deus. O autoconhecimento errado, ele nos fecha para Deus. Então, por mais que eu reconheça, e eu devo de fato reconhecer que sou pobre, que sou pequeno, que sou miserável, que sou imperfeito, mas este autoconhecimento me abre para Deus. E quando eu digo: Senhor, de fato eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou imperfeito, Deus se inclina sobre mim para derramar a sua graça. E na medida em que Deus penetra a minha alma, nele e com ele eu vou conseguindo superar minhas fraquezas, meus pecados, minhas misérias e as minhas imperfeições. No paraíso, há muitos santos que nunca deram esmola na terra, porque eram tão pobres que não tinham dinheiro para dar esmola. Há também muitos santos que não mortificaram os seus corpos com jejuns rigorosos, porque eram muito doentes e não conseguiam fazer grandes penitências. Também há alguns santos que não foram virgens, porque a vocação deles não permitia esta graça, especialmente os santos casados. Mas todos os santos que estão no céu têm algo em comum. O quê? A humildade. Porque no paraíso não há santo que não seja humilde. Então, todos os santos que estão no céu têm um elemento em comum: a humildade. Porque não existe santidade sem humildade. Porque a santidade não é algo que eu faço, mas a santidade é algo que Deus faz por tudo.
Porque não sou eu que me torno santo por mim mesmo, mas é a graça de Deus que me torna santo. Só que para esta graça trabalhar em mim, é necessário que eu me esvazie de mim mesmo. E eu me esvazio de mim mesmo quando eu tomo consciência daquilo que eu sou. Porque a humildade é, na prática, uma atitude da alma diante de Deus, que se entende criatura totalmente dependente e filho inteiramente amado. Então, a gente sempre diz isso, que a humildade não é pensar menos de mim, não, como se eu ficasse me desmerecendo. A humildade é reconhecer a minha verdade. E qual é a minha verdade? Sou fraco, sou pobre, sou limitado, sou imperfeito, sou miserável. Portanto, sou totalmente dependente de Deus. E mesmo tendo todas essas fraquezas, eu continuo sendo um filho amado por Ele. Isto é a humildade, né? Dentro da perspectiva cristã. Se olharmos para os santos anjos, nós vamos ver o seguinte, que Deus os baniu do céu por causa do orgulho. Em outras palavras, a partir do momento em que os santos anjos perderam a humildade, eles foram expulsos do paraíso. Isso significa que, sem humildade, ninguém entra no céu. Sem humildade, ninguém permanece no céu. Devemos estar convencidos, então, de que podem nos faltar algumas virtudes. Talvez eu não tenha tanta paciência como eu deveria ter, talvez eu não tenha tanta fortaleza como eu deveria ter, talvez eu não tenha tanta constância como eu deveria ter, mas uma virtude não pode nos faltar, de maneira alguma: a virtude da humildade. É verdade que quando nós olhamos para nós vemos que muitas coisas ainda precisam ser resolvidas. Não sei na sua vida, mas se eu olho para mim, eu percebo muitas coisas que eu ainda não resolvi, né? Coisas que eu ainda não trabalhei, coisas que eu ainda não resolvi, coisas que eu ainda não conduzi dentro de mim. Eu tenho que mudar essa postura, tenho que mudar esse jeito, tenho que mudar essa inclinação, tenho que trabalhar isso, tenho que trabalhar aquilo. São muitas coisas. É como uma casa que precisa de uma boa faxina. Assim é a nossa alma. Muitas vezes nós não conseguimos resolver essas coisas porque nos falta humildade. Eu até coloquei aqui alguns exemplos muito concretos. Veja, muitas coisas a gente não consegue resolver na nossa vida porque a gente não consegue reconhecer a situação. Há muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer que erraram, de reconhecer que tem esse limite, de reconhecer que tem essa fraqueza, de reconhecer que tem esse problema. Aí você fala para ela: não, eu não tenho isso não, eu não tenho esse problema não, eu não tenho essa dificuldade não. Ele é o pior cego, porque é aquele que não quer ver. E isso é um sinal claro de falta de humildade. Quando eu não sou capaz de reconhecer a situação que eu tenho que resolver, o problema que eu tenho que enfrentar. Quantas vezes a gente vê por aí pessoas que jogam na costa dos outros algo que na verdade está nelas? Como aquela historinha que eu já contei outras vezes, né? Daquele monge que morava num convento, e aí chega um dia e ele fala para o superior dele: eu vou embora deste convento porque estes frades aqui são insuportáveis. E ele fala: eu vou morar no meio das montanhas e você é um eremita. E aí ele vai, passa uns meses e volta. E aí o superior diz: o que aconteceu? Eu não aguentei mais ficar lá porque as pedras são insuportáveis. Na verdade, ele tinha coisas dentro dele não resolvidas, não trabalhadas, não era capaz de reconhecer isso e ficava sempre jogando na costa do outro. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o modo como eu lido com o outro e o modo como eu enfrento também as circunstâncias. Então, muitas vezes a gente não consegue resolver a situação porque a gente não reconhece a fraqueza, o limite, o problema, o erro e outras coisas mais. Depois, muitas vezes nós não conseguimos aceitar os
fatos. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece com muitas pessoas. Quando elas erram, elas dizem: eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu agi assim. Eu não acredito que eu fiz essa coisa. Todas as vezes que eu digo eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, o que eu estou fazendo? Eu não estou arrependido. Eu estou com remorso. Porque o remorso é quando eu olho para mim e digo: eu não acredito que você fez isso. Só que isso não muda a vida de ninguém. O que eu tenho que fazer é: Senhor, eu não deveria ter feito isso, mas fiz, peço perdão, e a partir de agora vou tomar mais cuidado para não agir mais dessa forma. Isso é o arrependimento. Mas às vezes a gente não consegue resolver as coisas porque a gente não aceita. Eu não aceito que eu fui traído, eu não aceito que eu caí, eu não aceito essa minha fraqueza. O primeiro passo para você, o segundo passo, na verdade, para você resolver a coisa é aceitar. Primeiro reconhecer que existe, depois aceitar. Isto faz parte da minha vida. Só que aqui é importante, não é um aceitar passivo, como nós meditamos semana passada no curso sobre a tibieza, como se fosse a síndrome de Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, vou viver sempre assim. Não, é um aceitar ativo. Então eu reconheço que isso está em mim, eu aceito que isso faz parte da minha vida, mas a partir de agora eu começo a trilhar um caminho para superar. Que são os 3 passos de Santo Agostinho: conhecer-se, aceitar-se, superar-se. Depois, muitas vezes a gente não consegue resolver as coisas na nossa vida porque a gente não tem humildade para buscar em Deus ajuda. Porque quem não tem humildade não reza. Porque somente um coração humilde se coloca em oração. Porque o que é a oração? É reconhecer que eu não posso por mim, então eu busco em Deus o auxílio. Só que aqui também precisa ter uma humildade muito grande, porque há muitas coisas que não se resolvem assim da noite para o dia. Então não pode ser uma oração apenas, tem que ser uma oração paciente, perseverante, constante. Fulano disse: eu não vou mais rezar o terço. Rezei uma semana, não mudou nada. Eu não vou mais à Santa Missa. Eu fui 3 domingos e não mudou nada. A humildade de buscar em Deus ajuda, mas também a humildade para esperar o tempo de Deus. Olha como a humildade é perigosa para nós. E olhando e escrevendo aqui, vendo muitas almas, pessoas que me procuram e coisas que eu fui sabendo e também partilho com outros padres, a gente percebe que muitas pessoas estão patinando exatamente por falta de humildade. Uma outra questão: às vezes a gente não consegue resolver as nossas questões porque não temos humildade para pedir ajuda e para aceitar a ajuda, né? Para pedir ajuda de Deus em primeiro lugar, pedir ajuda dos santos, pedir ajuda do anjo da guarda, pedir ajuda do diretor espiritual, pedir ajuda do confessor, pedir ajuda de um amigo espiritual, de alguém que caminha comigo. Mas também tem pessoas que não conseguem dar passos porque não aceitam a ajuda. De repente o padre fala uma coisa, ela faz o contrário. O padre diz A, ela faz B. O diretor espiritual diz C, ela faz F. Né? Então por que foi perguntar se você não vai fazer? Por que foi pedir ajuda se você não vai executar aquilo? Por falta de humildade. Porque às vezes há pessoas que vão procurar ajuda, mas elas querem escutar aquilo que elas querem ouvir. E se ela não escuta aquilo, ela diz: muito obrigado. Ela sai e faz o que dá na cabeça dela. Por falta de humildade. Último ponto. Muitas vezes a gente não consegue encaminhar a nossa vida e resolver as nossas questões porque nos falta a humildade de mudar posturas, atitudes e escolhas. De repente, você reconhece que esta atitude não é legal, que esta postura não é legal, que esta ação não é legal. Só que aí falta a humildade de dizer: de fato eu tenho que mudar isso, de fato eu tenho que trabalhar nisso.
De fato, eu tenho que abandonar este caminho, abandonar esta coisa, abandonar esta companhia, abandonar este vício. A falta da humildade, que não me deixa cortar o que eu tenho que cortar, que não me deixa mudar posturas. Eu sou assim, e não vou abrir mão disso. Tudo isso é a falta da humildade. Então perceba como que sem humildade não tem santidade. Porque se a gente não tiver humildade, a gente não consegue resolver todas essas coisas. E se a gente não resolver todas essas coisas, nós jamais seremos santos. Tem uma outra parte aqui, mas infelizmente não é possível continuar a meditação. Então o que eu sugiro é que vocês, que quiserem, que puderem, continuem a leitura, continuem a meditação e realmente gastem bastante tempo nessas letrinhas que eu coloquei aí. A, B, C, D e E. Porque eu acho que isso esbarra um pouco na nossa vida. Talvez está faltando humildade para reconhecer as coisas, ou faltando humildade para aceitar as coisas. Eu já aceitei tudo na minha vida, porque às vezes eu convivo com uma pessoa que é muito difícil, e eu quero a todo custo mudar ela. Eu não consigo mudar ela. Eu vou ter que aceitar. Só que não aceitar passivo, um aceitar ativo. Já que eu não posso mudá-la, eu então vou mudar o modo como eu lido com ela, o modo como eu enfrento a situação, o modo como eu convivo com ela. Isso é um aceitar ativo. Claro, naquilo que eu posso, eu vou comendo pelas beiradas. Mas eu não vou ficar mais criando expectativas naquela pessoa que não está nem para nada. Porque isso só vai gerando frustração, decepção, tristeza. Uma outra questão: será que eu estou tendo humildade para buscar ajuda de Deus pela oração? Será que eu estou rezando mais ou reclamando mais? Porque às vezes a falta de humildade nos torna mais em pessoas que murmuram do que pessoas que rezam. E toda vez que eu murmuro, a coisa vai ficando pior. A murmuração é como entrar na areia movediça. Quanto mais se mexe, mais atola. Será que eu também tenho buscado ajuda do diretor espiritual, do pároco, do confessor? Como nós falamos lá na semana passada, hoje tem muitas ferramentas aí na internet. A humildade para sentar, sei lá, assistir um curso de formação, de orientação, de direção. Sem humildade não há santidade. Que a gente possa colocar isso e gravar isso na nossa alma. Porque eu não quero ser apenas alguém que vai à igreja. Eu quero ser alguém que vai à igreja, que se converte e que se santifica. Mas isso não será possível sem a humildade. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.